Uma das provas, uma amostra disso que eu estou dizendo, que não está para brincadeira a violência nesse estado, é o que nós vamos mostrar já no começo do Correio Verdade de hoje. Nós vamos trazer a partir de agora para você detalhes com exclusividade sobre o assassinato desta adolescente, Ana Beatriz. Uma menina querida por todos, 15 anos de idade, na flor da adolescência. Crime esse que ocorreu na cidade de Nova Floresta. O suspeito, 15 anos, o ex-namorado da vítima. Zenaide Ferreira está lá no município, está lá na cidade, vai refazer todo o caminho que eles passaram, o local, mostrar o local onde a menina foi morta. Zenaide, seja bem-vinda, bom dia com você. Mais uma vez, bom dia a você, Paulo Neto, bom dia a toda a nossa audiência, direto aqui do Corimataú Paraibano, Nova Floresta, para detalhar sobre esse ato brutal que aconteceu, que acabou vitimando a Ana Beatriz, de apenas 15 anos de idade, como você disse, a querida Bia, querida sim por muita gente. Essa menina, hoje de manhã, eu estive lá no velório e a comoção é gigante das pessoas aqui de Nova Floresta, está todo mundo muito chocado. Pais, mães de família, querendo entender ainda o porquê que isso aconteceu nessa cidade que tem pouco mais de 10 mil habitantes. E claro, todo mundo se conhece, né? Então muita gente conhecia a Beatriz e lamenta, infelizmente, a forma com que ela foi morta e perdeu a vida. A menina que tinha um sonho de ser veterinária, como a própria mãe dela disse em entrevista à nossa equipe. Vamos conferir o que ela falou. Ele só disse que não tinha contato com ela. Aí eu falei para ele assim, mas tu sabe, se tu estiver mentindo vai ser descoberto, não sabe? Ele disse, eu não estou mentindo. Eu disse, mas se tiver vai ser descoberto. Aí pronto, aí ele foi embora para a escola, normal, como que nada tivesse acontecido. Aí eu vim para casa, cheguei em casa, passou um pouco, aí eu fui para a delegacia, né, fazer o BO. Aí quando a gente estava lá, a gente ficou sabendo. De repente também já ficamos sabendo que ele tinha sido pego lá dentro da escola mesmo, seja feita a justiça, que ela não merecia isso. Qual era o sonho dela? Ser veterinária. Ela não queria, ela dizia, mãe, eu não quero casar nunca. Eu quero ter minha vida, minha carreira. Que até um disse, por que você está namorando? Quem não quer casar não namora não. Essa mãe, eu sou jovem. Né? Lembrar dela e lembrar de quê, dona? É lembrar de tudo. De tudo. O jeitinho dela. As coisinhas dela que tá tudo lá. Não sei nem como é que eu vou fazer. O quartinho do jeito que ela deixou. Tá lá do mesmo jeitinho. A dor e a saudade. É. Somente. Uma dor imensurável a dessa mãe, que falou com a nossa equipe e detalhou o sonho da filha, que infelizmente foi frustrado. Nós estivemos hoje pela manhã, o Mike Santana e eu, lá na escola onde a menina estudou durante esse período, porque ela está cursando o primeiro ano do ensino médio. Então é novata na escola, né? Existe uma árvore dos sonhos. E essa árvore dos sonhos está exatamente lá na parede, vizinho a um projeto muito interessante que a escola tem, a sala que fica ao lado, que é justamente para você dizer o que você quer ser. E se você não souber ainda, né, como são muito novinhos, vão orientando. Então ela já sabia desde o início. Ela queria ser veterinária. Ela não chegou a colocar o nome dela nessa árvore dos sonhos, mas ela relatou para toda a equipe pedagógica que estava já acompanhando a menina e com certeza ela ia realizar esse sonho, se não tivesse sido frustrado. Eu conversei com o diretor da escola, que nos passou detalhes de como era a menina, inclusive disse que esse ano, em sala de aula, foi trabalhado o tema de combate à violência contra a mulher. Eles dois assistiram essa aula. A menina vítima e, infelizmente, o agressor, que foi
apreendido, inclusive com ele o celular da menina também foi apreendido, como detalhou o delegado Yasley Almeida para a nossa equipe, inclusive mostrou, nós temos a imagem do momento da condução dele, preservando, claro, a identidade, porque ele é menor de idade, tem 15 anos e ia fazer 16, ou melhor, vai fazer 16, portanto, ainda a mesma idade da menina. E Paulo Neto, nós conversamos com o diretor da escola, conversamos também com a professora. Essa professora, ela se emocionou porque em abril desse ano ela se aposentou, mas ela foi escolhida pela Ana Beatriz como tutora. Ela teve esse privilégio de ser escolhida pela menina, não só como professora, como tutora, aquela que vai orientar para o resto da vida. Ela falou com a nossa equipe e o diretor também. É um momento muito triste, né, e desagradável, porque pela situação a gente fica pensando tanto que a gente trabalha dentro da escola para lidar com esse tipo de situação. Inclusive esse ano a gente fez uma campanha, né, de enfrentamento à violência contra a mulher com todos os nossos estudantes, trazendo profissionais para falar sobre o assunto. E aí o sentimento realmente é um sentimento de tristeza, de angústia, e a gente fica com aquela sensação de não cumprimos o nosso dever, né, enquanto formadores, e aí algo lamentável acontece dentro da nossa própria escola, né, qual a gente luta para que não aconteça. O que mais choca e dói é porque tão inocente, tão jovem, e não ter conseguido trilhar na sua vida por conta, né, dessa brutalidade, principalmente dessa possessão que os homens têm de achar que a gente tem que querer o que eles querem e ser o que eles querem que a gente seja. Então, mais uma vítima, e eu estava comentando hoje no café com meu esposo. Eu tenho 56 anos, na minha vida eu nunca tinha visto um feminicídio ser praticado por um adolescente e com um adolescente. Então, isso choca muito, né? E marcou muito. No princípio, quando ela desapareceu, que eu olhei a foto muito pequena, eu nem tinha reconhecido que era ela. Menina, quando eu reconheci, é muito inocente, proativa, daquela que colaborava com a gente em tudo, sempre à frente. Uma menina que teria um futuro brilhante, porque era protagonista. Então, a gente só tende a lamentar, né? E pedir e fazer um alerta a todas as meninas. Eu sempre digo, a gente tem que realmente buscar na educação o nosso empoderamento e ficar de olhos abertos, perceber quando algum relacionamento é abusivo e principalmente chamar atenção para os adolescentes que os pais, eles têm uma visão maior. Quando a gente diz, meu filho, minha filha, não ande com aquela pessoa, não queira esse relacionamento, é porque a gente tem uma visão mais profunda do mundo. Então, isso serve de alerta para todas as adolescentes escutar os pais. Olha, Paulo, eu estou na rua São Severino, que fica no centro do município de Nova Floresta. Bem ali, naquela casa, foi onde tudo aconteceu. Inclusive, o nosso repórter, o Rafael, esteve ontem à tarde aqui, visitando esse local. O Max Santana mostra agora o local onde a menina foi encontrada, ela que estava de bruços, ou melhor, naquela posição fetal, né, como se tivesse sido coagida, machucada, e realmente as imagens que vimos hoje lá no velório é que inclusive o rostinho dela está bem machucado. Então a polícia obviamente vai investigar, mas a suspeita é que não tenha sido tão somente a morte por asfixia, como o delegado ontem mesmo falou, que foi através de um mata-leão e logo asfixia. Mas é provável que ela tenha sido, sim, espancada antes. As imagens vão dizer e a polícia, claro, está investigando. Mas o Rafael, ele esteve ontem aqui à tarde e trouxe os primeiros detalhes dessa situação, inclusive falando como foi que aconteceu esse ato, né, que a gente não pode dizer que é um feminicídio, mas é um ato semelhante a feminicídio. A gente vai conferir agora o que trouxe o nosso querido Rafael. As últimas imagens da estudante Ana Beatriz, ainda viva, foram registradas às 9h17 da noite da última quarta-feira. A menina aparece se encontrando com o ex-namorado e, em seguida, os dois seguem, juntos pela calçada. As imagens foram obtidas com exclusividade pela nossa equipe.
O encontro entre Ana Beatriz e o ex-namorado, um adolescente de 16 anos, aconteceu aqui, na esquina da rua José Gregório, com a São Severino, no centro da cidade de Nova Floresta. De acordo com testemunhas, o jovem esperou por ela nesta esquina por cerca de 10 minutos, até que ela apareceu. Em seguida, não houve nenhum tipo de situação capturado pelas câmeras de desavença e a jovem seguiu aqui pela rua por cerca de 140 metros até chegar na residência em que foi morta. O desaparecimento da adolescente de 15 anos mobilizou a cidade de Nova Floresta, no Curimataú paraibano. Só que na manhã de ontem, Ana Beatriz foi encontrada morta, com sinais de estrangulamento no terraço desta casa abandonada. A gente correu para lá, quando chegou lá ela estava morta. Segundo a Polícia Civil, o principal suspeito do crime é o ex-namorado da garota. Devastado pela dor, o pai da adolescente sofre ao lidar com as lembranças no quarto da filha, vista pela última vez na noite em que saiu de casa, dizendo que iria para a academia. A menina é muito boa, ela não saía nem de casa, arrumou esse namoro que no colégio. Eu não conheço nem o rapaz, nem nada, nunca veio nem aqui. Aí aconteceu essa tragédia com a minha menina. A mãe dela sabia que ela tinha esse relacionamento com esse menino, só que a mãe dela quem me dizia, mas eu nunca vi nem ele. Quando ele saía, era lá para abandonar a escola mesmo. Quando ela saía de casa, de 9 horas, mais tarde ela já estava em casa. A gente cansou de sair de casa e ela ficava em casa, não saía de dentro de casa. A cama, os objetos pessoais, a mochila da escola e até o caderno aberto com as anotações da atividade de casa ficaram do jeito que a filha caçula deixou. Beatriz era estudante do primeiro ano do ensino médio. Beatriz havia terminado o namoro de 8 meses recentemente. O suspeito não aceitava o fim da relação e tentava reatar com a menina. No desespero à procura da filha, a mãe de Beatriz chegou a perguntar ao rapaz se ele teria visto a ex-namorada. O jovem negou. O adolescente foi apreendido e levado para a central de polícia em Campina Grande. Essas imagens que o Rafael mostrou foi exatamente lá do início da rua, que mostra o início desse percurso dos dois adolescentes. O que a gente vai trazer daqui a pouco, e eu chamo mais uma vez a atenção dos nossos telespectadores, é a partir do momento em que eles passam aqui, em frente à casa. Daqui para frente, as imagens são exclusivas. Passo a passo do que foi feito por eles dois. Nós vamos mostrar aqui, no Correio Verdade. É daqui a pouquinho. Eu vou trazer todas as imagens, eu garanto a você, não saia daí, porque a gente vai trazer 8 meses de relacionamento, foi o que ela passou com ele. Não disse nada para a mãe disse inclusive que não sabia se ela era ameaçada, porque ela não confessou nada para a mãe. Ela era muito quietinha, mas um primo dela chegou até a dizer para a gente que realmente uma vez aconteceu um caso em uma praça pública, e ele ameaçou ela e esse primo chegou a intervir. Na verdade, ele deu um deixo para lá nesse menino, então na hora mesmo ele conseguiu intervir. Só que isso foi um caso isolado. Faz 2 meses que a Ana Beatriz disse que não queria mais esse relacionamento e a partir daí ele não aceitou o fim. Daqui a pouquinho eu volto, Paulo Neto, trazendo essas imagens e detalhando aqui para os nossos telespectadores. É rapidinho, eu volto já. Combinado, Zenaide, muito obrigado. Enquanto a gente prepara essas imagens para você, eu digo que o adolescente segue esperando a decisão do juiz, está na carceragem da cidade da Polícia Civil em Campina Grande, e eu vou para lá agora conversar com o delegado seccional Yasley Almeida, ao vivo, que vai nos atualizar sobre as investigações deste crime, né, delegado? Mesmo sendo menor de idade, não deixa de ser um ato bárbaro que choca todos nós, a sociedade. Seja bem-vindo, uma satisfação tê-lo conosco. O que é que a gente pode trazer de novidade para o nosso público telespectador? Fica à vontade. Boa tarde, Paulo Neto, a todos que nos assistem. É um crime bárbaro que chocou toda a cidade de Nova Floresta e a Paraíba. 2 jovens envolvidos em uma cena e um encontro mortal, que vitimou a adolescente Ana Beatriz.
O adolescente, em razão da comoção social e da repercussão que teve esse ato infracional semelhante ao crime de feminicídio, foi transferido e se encontra recolhido na carceragem da cidade da Polícia Civil aqui em Campina Grande, e acabamos de receber a decisão judicial para transferência e recolhimento desse adolescente no lar do garoto, para cumprir as devidas medidas socioeducativas que vão ser impostas em razão desse ato ilícito por ele cometido. Ou seja, delegado, se ele tivesse 2 anos e alguns meses, se ele fosse 2 anos e alguns meses mais velho, ele poderia pegar uma pena de até 40 anos na mudança da legislação que foi realizada pelo Congresso Nacional. Mas como adolescente, que é o máximo que ele pode pegar é uma internação, um internamento, uma medida socioeducativa. Me diga uma coisa, Zenaide Ferreira agora há pouco, não sei se o senhor estava acompanhando, direto de Nova Floresta, ela disse que ouviu de um primo dele, ou melhor, de um primo da menina, da Ana, que ele teria ameaçado ela em praça pública. E nós noticiamos aqui desde ontem que foi encontrado com ele o celular da vítima. Esse celular já foi periciado? O que é que a polícia já sabe com relação a possíveis ameaças? Durante todo o processo investigativo, foram coletadas diversas informações que apontam que o jovem infrator, ele era agressivo, né? E vinha fazendo algumas ameaças contra a vítima, diante desse sentimento de posse e possessão que ele tinha, obsessão que ele tinha em relação à jovem Ana Beatriz, principalmente logo após o fim do relacionamento. No momento da captura desse adolescente, com ele foi localizado e apreendido um aparelho celular, aparelho esse que era da vítima. E com a autorização da família, esse celular vai ser objeto de perícia, já foi inicialmente verificado pelos investigadores da Polícia Civil, e se verificou de imediato que pode ter havido alguma manipulação pelo próprio adolescente infrator, no tocante em apagar mensagens e diálogos que eles tiveram, não só na noite de ontem, mas mensagens que ele pode ter passado nesses últimos dias, com conotações de ameaça, o que levaram a esse fatídico fato, a esse encontro mortal que vitimou a Ana Beatriz. Então as investigações, elas continuam, elas não param tão somente com a captura, estão sendo realizadas análise das filmagens captadas por vários circuitos de câmeras que apontam claramente o adolescente como responsável pela morte de Ana Beatriz. Vão ser também analisados, mediante perícia técnica, o aparelho celular que foi apreendido, ouvido pessoas ligadas a Ana Beatriz, que estiveram com ela na noite de quarta-feira, e sabiam desse encontro que ela teria com o adolescente. Mas o que ficou provado, e posteriormente, apesar de negar, Paulo Neto, a autoria inicialmente, o jovem acabou confessando e alegou que foi um ato de fúria, que acabou aplicando o mata-leão na Ana Beatriz, e logo após ela desmaiá-la, acabou esganando-a com suas próprias mãos, que ficou claramente verificado pelo perito criminal as marcas de seus dedos no pescoço da Ana Beatriz, o que mostra a crueldade desse ato criminoso. Ou seja, ele já confessou, a decisão do juiz, o delegado Yasley, acabou de trazer informação para a gente, né, que ele vai ser encaminhado para o lado do garoto. Doutor, uma última pergunta, me permita, eu não quero tomar muito seu tempo, mas desde já lhe agradecendo pela disposição de falar com essa Paraíba inteira de audiência conosco aqui no Correio Verdade. O motivo da morte foi justamente essa asfixia. Ela foi esganada por ele, como o senhor bem disse, inclusive as marcas dos dedos ficaram no pescoço da vítima. Existe alguma possibilidade já vista pelos legistas de que essa menina possa ter sofrido um abuso sexual antes do cometimento do crime de morte, não? A priori, no levantamento investigativo e pericial feito no local, não se mostrou nenhum cenário que tivesse havido anteriormente a prática de nenhum ato sexual violento, né? A menina estava ainda vestida, não se aparentava no local
que houvesse qualquer tipo de ação sexual contra ela. Mas o que vai ficar claramente provado é após nós recebermos os laudos periciais, tanto do local da morte violenta, quanto também o laudo cadavérico. Doutor Yasney, muito obrigado mais uma vez, um grande abraço, parabéns ao senhor e à sua equipe pelo trabalho, estamos sempre à disposição. Eu que agradeço, realçando o trabalho da Polícia Civil no combate aos crimes contra a vida, com ação rápida e efetiva que ocorreu na manhã de ontem, com essa ação da Polícia Civil na área do Curimataú paraibano. Sem dúvida, um grande abraço, viu? Doutor Yasney falando sobre esse... Não sei nem se eu posso chamar de crime, porque só quem comete crime é quem tem mais de 18 anos, né? Um rapaz... É pela lei, pela lei. Eu morro de medo, Cristina. Cristina, eu morro de medo do ECA. Morro de medo. Totalmente premeditado, algo, sabe... Coloca na tela as imagens que nós vamos mostrar em detalhes daqui a pouco. Põe na tela. Essas imagens só o Correio Verdade tem. Você só vai ver aqui. Daqui a pouco, o Zenaide Ferreira vai voltar para explicar aquilo que a gente tenta ver nessas imagens e trazer a cronologia dos fatos, tá? Das primeiras imagens que nós já mostramos, que estão mais claras, que é mais essa daí, essas, né, que são mais fáceis, né, da gente verificar os dois caminhando pela calçada, e das imagens exclusivas que só nós temos, que são essas. Até o momento em que, infelizmente, a menina tem a sua vida ceifada. Já já, fica com a gente que Zenaide vai voltar para contar tudo, explicando como aconteceu essa barbaridade. Meu Deus do céu.